Olá, pessoal. Sou o Jairo Leite e seja muito bem-vindo ao Entre Pinças Podcast, um espaço onde a gente traz histórias reais, bastidores do centro cirúrgico e experiências que ninguém conta. Se você é da área da saúde, estudante ou só tem curiosidade para entender o que acontece por trás de uma cirurgia, esse podcast é para você. Todo mundo vê o cirurgião, mas existe uma equipe inteira trabalhando para que tudo aconteça de forma certa. Hoje a gente vai falar da realidade de quem segura a pressão, organiza o caos e vive os bastidores do centro cirúrgico todos os dias. Conosco aqui é a Poliana Cordeiro, coordenadora da Unimed BH. Seja muito bem-vinda, Poliana. Muito obrigado, viu, Jairo? É um prazer estar aqui, viu, gente? Muito obrigado pelo convite. E vamos aí esclarecendo algumas dúvidas, falando nossas experiências, o dia a dia, né, do bloco cirúrgico, que é um setor que às vezes a enfermagem não tem um olhar tão assim de momento, principalmente os recém-formados, mas é um setor muito gostoso de se trabalhar. Bacana. Então já conta pra gente como você começou na enfermagem, como você foi parar dentro do centro cirúrgico. Essa é uma história até engraçada, assim, porque quando eu iniciei, né, o curso de enfermagem, eu queria ser enfermeira de PSF, né, posto de saúde. Eu já tinha aquele sonho, assim, de ter aquele grupo operacional de gestante, de grupo de hipertensos, mas durante ali os estágios obrigatórios, a minha professora, acredito que muitas pessoas conhecem quem é da área, que chama Malvina. Ela foi a primeira enfermeira em transplante de Minas Gerais. E aí ela me convidou para conhecer o ambulatório para transplante, né? Pessoas que estão ali na fila esperando por um transplante hepático. E aí eu fui conhecer o ambulatório e nesse dia liga, né? Tem os plantões lá, ligaram falando, olha, hoje vai ter uma doação de órgãos e aí vamos participar de uma retirada. Ela achou que eu tinha muito pé quente e falou assim, vamos lá comigo. E aí a gente foi para essa retirada. Na minha segunda visita a esse ambulatório, que eu gostei muito, aí teve outra retirada. E aí a gente foi ali para o Hospital João 23 participar desse momento. E aí ela falou comigo que eu tinha muito perfil de bloco cirúrgico. Na minha cabeça, eu falei, ai, você tá doida, né? Porque eu quero trabalhar no posto de saúde, não quero bloco cirúrgico. E aí conheci, né, fiquei num estágio não remunerado ali com ela, conhecendo essas etapas do transplante, também me encantou muito. É uma área muito nobre, né, e desafiadora, né? Você conhecer as pessoas que estão ali na fila e também depois você vê essas pessoas recebendo ali aquele órgão tão esperado para um nascimento novamente, né? E aí, quando eu formei, a minha primeira oportunidade foi num centro cirúrgico, que eu não imaginava. E aí, eu comecei no centro cirúrgico e estou desde então. Eu formei em dezembro de 2011. João 23? Não, eu formei a graduação em dezembro, não, desculpa, junho de 2011. E aí, o meu primeiro emprego foi no Hospital Life Center. Life Center. E aí, eu fiz a minha pós ainda em especialização em transplante. Bacana. E o que exatamente faz uma enfermeira-chefe do centro cirúrgico? Hoje, no cargo de coordenação, a gente tem ali responsável, né, pela gestão de pessoas, né? Então, responsável ali em desenvolver tanto a equipe de enfermeiros como de técnico de enfermagem. Sou responsável, né, também por indicadores ali de qualidade, da assistência ali prestada, responsável por compra de materiais, de insumo, de solicitações, e de todo o preparo para que tudo ali durante o procedimento ocorra de forma mais perfeita possível. Então, todos os recursos, todas as checagens, a gente é responsável ali pelo o funcionamento do setor. Bacana. E qual é a decisão mais difícil que você precisa tomar assim no dia a dia? Boa pergunta, né? São várias. Eu falo que o bloco cirúrgico você tem que ter um pensamento rápido, uma tomada de decisão rápida. Mas como que você consegue ter esse domínio ou essa agilidade? Somente através de muito estudo, através também de protocolos assistenciais, saber como que é o funcionamento ali da instituição na qual que você trabalha,
né, os protocolos assistenciais de segurança do paciente, porque quando você sabe que tudo ali é envolvido para a segurança do paciente, a tomada de decisão fica mais fácil. Então, hoje, assim, você tem que estudar, você tem que conhecer para a tomada de decisão. Sim. E o que tira seu sono como gestor? Existe muita pressão psicológica? Assim, a gente se cobra muito, né? E é uma pressão grande, mas você pensa assim, como que eu vou garantir que toda a minha equipe execute todos os protocolos assistenciais relacionados à segurança do paciente? Então, isso é o que a gente tem trabalhado e desenvolvido na equipe, reforçado, mostrado. Quando uma coisa, a minha equipe é muito boa mesmo. E quando você mostra, porque assim, você pode fazer a pessoa só executar uma atividade, mas quando você mostra para ela o que ela está realizando, o que pode impactar isso, né, principalmente ali na segurança do paciente, fica mais fácil e garante mais essa execução dessa atividade. Posso dar um exemplo? Eu acho que fica mais fácil assim com exemplos. Claro. Exemplo, hoje, quando um paciente é admitido no centro cirúrgico, esse paciente, a gente faz algumas perguntas, verifica se ele tem alguma alergia, e é muito importante, principalmente as mulheres, quando chega no centro cirúrgico, às vezes está com um cílios postiço. E ali, isso na hora do procedimento cirúrgico, por causa do cautério, isso pode causar alguma lesão, né? Então, quando a equipe compreende e faz essas perguntas, ali na entrada do bloco, o que a gente vai poder fazer? Remover esses cílios, né? E evitar ali uma lesão do paciente futuramente. Não quer dizer, gente, que todo paciente que tem um cílios postiço vai ter essa lesão, mas há uma chance. Sim. Então, quando a equipe compreende isso, fica mais seguro. Então, já tem uma barreira para evitar algum tipo de evento adverso. Tem unha, né? Piercing. Tem unha, tem os piercings, que às vezes até o próprio cliente não consegue retirar. Então, a equipe a gente fala da admissão do paciente, ele já é uma barreira para isso, para que isso não ocorra. E também explicar para o paciente, porque você fala assim, tira o piercing. Ah, não, mas quando eu coloquei esse piercing, marcou muito a minha vida. Tem toda uma história. Cada cliente tem a sua história. E por que daquilo que ele adicionou? Então, quando também o cliente fala, olha, tem um risco, ou o cliente, não, perdão, colaborador, fala com o cliente, explica o motivo, o que isso pode causar, se torna mais fácil e ele entende e compreende o porquê que aquilo vai ser retirado. Sim. Teve algum dia que você já pensou assim, nossa, não vou dar conta disso? Para mim foi não é que não dar conta. Eu acho que para mim foi quando foi o desafio de eu deixar de ser supervisora para um cargo de liderança. Quando veio essa proposta, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de gerenciar um número tão grande de pessoas? Então, assim, será que realmente... Então, assim, eu vivo desafios todos os dias, mas é gostoso você falar assim, nossa, vou dar um exemplo assim, nossa, eu batalhei para que esse indicador de segurança do paciente venha estar no seu resultado, venha estar, né, no seu resultado máximo ali alcançado, que estabeleceu a instituição. E a equipe contribui para isso, porque sozinha ninguém faz nada. Eu só consigo os meus resultados com a minha equipe. Então, quando eu vejo aquilo, eu falo, nossa, valeu a pena, né? Assim, o desafio foi gostoso. Então, não sei se é um medo, mas esse para mim marcou a minha vida, assim. Será que eu vou dar conta? E o que pode acontecer, né? Você falou que sua equipe é muito boa, está todo mundo alinhado, mas ser humano erra, né? O que pode acontecer se uma equipe não estiver alinhada? Assim, a gente pode acontecer várias coisas no sentido assim, quando a equipe não está alinhada, a gente pode ter uma comunicação com muito ruído e pode apresentar falhas. Vamos, por exemplo, o exemplo que eu dei agora numa entrada do paciente. Se a equipe não estiver envolvida, esse paciente entra com um piercing. E aí ninguém percebe isso. O que pode gerar, né? Apesar que a gente tem várias barreiras. A primeira é a admissão do paciente que faz toda a checagem. Dentro da sala isso se repete novamente. Mas quando a equipe não está alinhada, a gente pode gerar um atraso em procedimentos,
né? Porque o paciente poderia ter tirado, vou dar o exemplo do piercing aqui que a gente conversou, mas ele poderia ter retirado quando ele chegou com tranquilidade. Então, eu posso gerar um atraso na cirurgia, pode gerar ali um estresse por outros fatores. Então, o importante da equipe estar alinhada é a gente ganha segurança do paciente, nós ganhamos qualidade na assistência e também a humanização, tempo para estar explicando para o paciente cada etapa, porque não é só nós explicando, só a gente determinando o que o cliente vai fazer, mas ele é parte desse processo. Apesar de ser centro cirúrgico, a gente sabe da importância, né? Sabe que o médico é ali o ator principal, mas são várias pessoas trabalhando para que aquele procedimento saia perfeitamente. Não só enfermagem, né? Porque a gente fala também sobre enfermagem, mas ali tem os instrumentadores, tem o pessoal da higienização também, que é muito importante, e o setor de apoio. Já aconteceu alguma vez algum paciente resistir de te retirar algum objeto que era para ser retirado para a segurança dele? A gente já teve pacientes que tiveram uma certa resistência de como que fala? Umas pulseirinhas de promessa, alguma coisa. Não, mas no pé, né? Eu fiz uma promessa, eu fiz isso, e tem que cortar. Tem umas que não dá para tirar, É isso. Né? Então, a gente tem com muita explicação para, né, falar com ele o risco que isso pode acontecer. Mas, graças a Deus, as pessoas compreendem. E aí a gente fala mesmo, assim, entendemos a fé de cada um. A gente fala, não, a gente vai tirar aqui, vai para a sala com ele, não tem problema. A gente deixa essa promessa sua, né, a pulseirinha ou o terço, deixa no cantinho da sala e depois restitui. Deus vai ver o carinho que você teve para cumprir essa promessa. Mas a sua segurança é muito importante. A gente tem que respeitar, né, a fé de cada um, mas também a gente tem que garantir a segurança também. Sim. E você já precisou resolver uma situação crítica durante uma cirurgia? Sim, a gente tem, né, o bloco cirúrgico, eu falo assim, vocês têm um planejamento, mas pode acontecer algumas intercorrências, sim, durante o procedimento. A gente já precisou, né, às vezes uma cirurgia que não era tão esperada, do tempo, né, do procedimento. Então, a gente tem algumas tomadas de decisões durante o período ali para estender, mas hoje, na estrutura que eu trabalho, graças a Deus, a gente tem salas de backup, tem materiais de backup, então foi fácil de solucionar. E como que funciona, assim, a engrenagem de cirurgias eletivas para uma chegada imprevista de uma urgência? Hoje, então vamos assim do começo, assim, a gente tem um mapa cirúrgico, né, que ali fala quais são as nossas cirurgias. A gente já trabalha com um processo que a gente fala que é bate-mapa. Então, a gente chama todos os setores envolvidos num procedimento cirúrgico. Então, a gente vai chamar ali a farmácia, a OPME, para falar ali das órtese e prótese, o banco de sangue, a CME, a biomédica. Então, todas as pessoas envolvidas, e a gente vai falar tudo relacionado com 24 e 48 horas antes daquele procedimento. Então, o que vai faltar? Se já foi acionadas empresas ali, parceiras, para estar trazendo material próprio, se a gente tem um material, se a gente tem um equipamento, e aí faz a checagem com 24 e 48 horas. Para as salas de urgência, hoje na instituição que eu trabalho, nós temos salas direcionadas para procedimentos de urgência. Então, hoje há essa separação. Mas aí você pode falar, Poli, vamos lá, você tem X salas e todas as salas estão sendo utilizadas. O que fazer? Né? E aí entrou uma emergência vindo da GEMOV de algum lugar, né? Vindo de ambulância e está vindo e precisa. A gente tem uma sala hoje, ela fica montada, preparada ali para receber esse tipo de procedimento. Então, ela não pode ser ocupada, então ela é só para salas de emergência. Aí você fala assim, não, mas vai que você tem uma emergência, tem uma outra emergência. Nós vamos parar qualquer procedimentos eletivos para colocação dessas salas. É igual procedimentos também. Nós temos protocolos que falam quais são os procedimentos, mesmo sendo de urgência, que não... Porque a gente tem procedimento de urgência que dá para esperar 12, 24 horas.
mas tem aqueles procedimentos que não dá para esperar que é imediato. Então, a gente tem um protocolo que é de conhecimento de toda a equipe, tanto médica, de anestesia e a equipe de enfermagem. E o que diferencia um profissional comum de um excelente dentro do centro cirúrgico? Uma pergunta, o Jairo tá só assim, né? Só perguntas excelentes. Então vamos lá. Eu acho que hoje, para diferenciar o comum do excepcional, é esse profissional ele ter cada vez mais buscar conhecimento do que ele trabalha e ele prevê. Eu gosto muito da frase que antecipa governa. Quando você já está habituado ali com os procedimentos, então, vou dar um exemplo do técnico de enfermagem, o circulante. Ele já sabe tudo que o excepcional, vamos dizer assim, né, com as características, ele já prevê até o que pode acontecer e ele já ali, na hora de montar a sua sala cirúrgica, ele já pega ali na farmácia. Lógico, quando a pessoa tem um tempo já na instituição, atendendo determinadas especialidades, fica mais fácil também ele antecipar um equipamento, materiais da farmácia, de OPME. Então, isso é muito bom. O técnico, qualquer profissional, né? Não só o técnico de enfermagem, como o enfermeiro, qualquer um, ter uma inteligência emocional, um bom relacionamento. Não adianta você ser tecnicamente perfeito, mas você precisa ser relacional. E as empresas hoje falam muito disso, né? Você se relacionar bem com todos os seus pares ali, né? É muito importante, fluidez. Hoje, no centro cirúrgico, eu acho que a grande maioria, né? Nem conheço os que não têm, a gente tem o checklist cirurgia segura, que ali é uma checagem para garantir que o procedimento ocorra tranquilamente para ser executado de forma correta. Então, quando você tem uma pessoa com uma inteligência emocional bem relacionada, ela consegue iniciar esse checklist de cirurgia segura e fazer com que toda a equipe que está ali seja envolvida nesse processo. E qual que é o erro que você mais vê assim, acontecer com quem está iniciando? Às vezes, eu não vou colocar como erro, mas porque é muito forte assim, o erro, mas às vezes assim, escutem quem tem, é aquela Seja famosa, humilde. seja humilde. Escute quem tem mais experiência, eles não estão querendo ser soberbos. Tem muitos que não têm Não humildade, tem né? humildade. Não quer ouvir, Então, não assim, quer aprender. você quer passar a experiência não porque você está se achando melhor, ou não porque você seja a pessoa que tem que possui, né, vários anos ali de experiência no bloco cirúrgico, ela tem uma bagagem e ela tem o prazer de ensinar para o outro. Então, seja humilde em aprender. As pessoas humildes e que escuta, o caminho se torna mais curto. É uma sabedoria, né? Sim. Você aprender com o erro do outro. Então, o outro te contou um erro, você fala, não vou fazer isso, já aprendi ali o que aconteceu com o meu colega, eu vou fazer outra atitude, né? Além da humildade, né? O que um profissional precisa fazer para crescer dentro do centro cirúrgico? Eu acho que cada vez mais buscar conhecimento, participar de cursos, de palestras, né? Isso é muito importante. A gente sempre aprende. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu acho que esse palestrante ou esse tema eu já sei. Mas sempre a gente tem sempre algo a aprender. Sempre tem uma frase, sempre tem um momento que você tem ali nessa palestra vamos supor, de 4 horas, você sempre vai sair com conhecimento. Então, é importante você ir buscar cada vez mais novas tecnologias. O mercado, não só da área da saúde, mas o mundo em si, ele está atualizando muito rápido. Então, nós precisamos também nos atualizar. Então, acho que quando a pessoa busca esse conhecimento, busca essa atualização, ela está um passo à frente. Sim. E aproveitando que a gente está falando sobre crescimento profissional, queria deixar um convite para quem está acompanhando a gente. Dia 21 de agosto vai ter o 3º simpósio da instrumentação cirúrgica. Será um momento de crescimento, né, de network, e com profissionais experientes e temas relevantes da área.
Se você quer crescer na área, como a gente sempre falando aqui nos nossos episódios, né, quer evoluir, na descrição do vídeo aqui você pode conferir as informações sobre o simpósio. E mais para frente nós vamos também sortear 2 convites, tá, para esse simpósio. Fica ligado aí com a gente no Instagram e no YouTube para saber as informações. Beleza? Voltando aqui, Poliana, como que você lida emocionalmente com situações difíceis? Assim, o bloco cirúrgico eu falo que assim, é muita pressão, né? Para quem conhece, sabe, são várias tomadas de decisões a todo momento, mas novamente assim, a gente procura buscar o conhecimento mesmo para embasar as nossas tomadas de decisões, né? E ter o controle, assim, no momento de estresse, eu acho que, né, um momento ali de estresse mesmo, o que que a gente tem que buscar? A calma e buscar respostas rápidas baseadas em todo o nosso conhecimento e nos protocolos mesmo de segurança. Então, eu sempre tento manter no momento mais até o tom de voz dar uma diminuída para a gente tentar ali amenizar e tranquilizar as pessoas em volta, né? Já aconteceu embates com cirurgião, com técnico, com instrumentador? Já sim, a gente, né, é o nosso dia a dia normal, principalmente se tiver algum atraso. Por exemplo, hoje a gente, né, nós temos vários indicadores e a gente trabalha para que as cirurgias tenham um início correto. Porque você imagina, se eu começo uma cirurgia com 30 minutos de atraso, esse 30 minutos vai prorrogar o plantão inteiro, e isso pode gerar para o próximo cirurgião. Nós tentamos evitar isso, né, um atraso, até para o cliente, porque a gente entende que vai estar prorrogando também o jejum do paciente. Então, nesses momentos, a gente tenta explicar da melhor forma possível para o cirurgião o que está ali acontecendo. Olha, a gente teve um pequeno atraso em, né, determinado procedimento, ou tem procedimentos, a gente está lidando com o ser humano, né? Então, cada fisiologia também é diferente, ou a cirurgia pode ser que complique um pouco, não era o que o cirurgião estava esperando, não era o que a imagem, né, estava ali mostrando, então atrasa. Então, ali a gente tenta antecipar, avisar antes. Eu acho que quando você também não deixar para a última hora, você já avisar, olha, o bloco cirúrgico está tendo um atraso, a previsão é tanto tempo, porque às vezes o cirurgião pode até resolver nesse pequeno atraso outra demanda dele. Então, a gente tenta fazer dessa forma, para evitar os conflitos. Acontece dele atrasar de vir também para a cirurgia. Também tem isso. Ou agarra no trânsito, ou alguma coisa desse tipo. E com a equipe, a gente tem embates também, né? Não acho que isso é correto, eu acho que deveria ser feita. Enfim, e aí é uma conversa mesmo. Realizando feedbacks, eu acho que é muito importante. Quando nada pode ser baseado no seu achismo, né? A gente tem que basear na instituição, né? Uma orientação que a gente dá para cada um você baseado no que a prerrogativa da instituição, o que ela espera. É muito importante você virar para o colaborador e também falar, olha, nós esperamos isso, a entrega tem que ser dessa forma, os protocolos da instituição são esses, porque nós precisamos explicar para as pessoas o que a gente espera delas, porque se a gente não verbaliza, se a gente não tem essa comunicação, não tem como o colaborador adivinhar. Então, a gente realiza esses feedbacks mostrando. Também eu acho muito importante não ter só um feedback, não vou falar negativa a palavra, mas assim, aquele feedback só para, olha, você precisa melhorar. Mas quando o colaborador também melhora, também é muito importante registrar ali, falar, olha, você melhorou, tudo que a gente desenhou para você, como que você foi excepcional naquilo. Então, isso também é muito importante. E isso também traz a satisfação da pessoa entender que o trabalho dela está dando certo, né? E essa profissão te mudou como pessoa? Mudou. A enfermagem mudou. A gente valoriza mais as pequenas coisas, né?
Quando você lida ali com vidas, quando você vê... Eu também fui, né? A minha primeira promoção como liderança foi para assumir uma unidade de internação, que depois de algum tempo virou unidade respiratória Covid. Então, a gente aprendeu muito a valorizar os pequenos detalhes da vida, assim. A presença dos seus familiares é muito importante. Às vezes a gente reclama da vida e diz, eu queria tanto uma viagem, vou dar um exemplo assim, mais assim, para Maldivas, e às vezes aquele momento ali com o seu familiar é tão importante e aquilo vai marcar você, né, aquele momento feliz. Então você acaba verificando que a vida tem coisas muito gostosas que são os familiares, os amigos, aqueles momentos, aqueles churrascos, assim, é muito importante. Então, eu acho que a enfermagem acabou contribuindo muito para isso, assim. Depois de tudo que você viveu, né, dentro do centro cirúrgico, qual a maior lição que a profissão te ensinou sobre a vida e sobre pessoas? Olha, primeiro, eu acho que a maior lição, assim, para mim foi a importância mesmo da vida. A gente acha que a gente tem um controle sobre ela, mas nós não temos. Então, não é clichê, assim, viva cada momento mesmo. Às vezes a gente gasta tempo vivendo no passado, vive planejando o futuro e o presente está aí. E a gente, às vezes, está gastando tempo planejando. Então, a enfermagem trouxe isso para mim no sentido de viva cada momento, assim, um jantar com seus familiares é muito importante, uma saída, né, para visitar, gastar tempo visitando seus amigos ou ligando, isso para mim é muito importante, assim. Isso valorizou muito, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? E nós não sabemos lidar com isso também. Então, se você tem alguém que você ama, que você goste, não é para ficar lá, eu te amo, tá ligado? Eu te amo, te amo, te amo. Não, mas viva ali com aquela pessoa, viva com ela, conviva, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É isso, assim, que trouxe para mim a enfermagem. E é uma profissão, assim, que eu amo muito, que eu vejo que hoje o enfermeiro, a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem, em pequenas coisas, a gente impacta tanto a vida de uma pessoa. Então, é uma profissão muito linda. Se alguém tem alguma dúvida, assim, faço ou não faço, é muito importante, é muito gostosa isso. E te dá uma satisfação, não só profissional, mas como pessoa mesmo. Porque, indiretamente e diretamente, você muda a vida de muitas pessoas. Bacana. E qual conselho você daria para um enfermeiro recém-formado que está querendo seguir carreira dentro do centro cirúrgico? O centro cirúrgico é maravilhoso. Eu me encontrei no centro cirúrgico, eu não me vejo trabalhando em outro lugar. Mas você precisa ter dedicação, precisa ter estudo, você precisa não só entender dos procedimentos cirúrgicos, não só entender como administrar, mas saber também como que funciona cada equipamento. Não que você vai ser um profissional ali da biomédica, cada detalhe, mas aquilo a má utilização dos equipamentos, o que pode causar no paciente, né? Os protocolos internacionais. Então, assim, estude. Você que está recém-formado, estude, procure aí congressos, procure trocar experiências com quem já tem alguns anos aí de carreira, que é muito importante. Humildade também. Ver os mais velhos. É isso mesmo. Isso, Obrigado, Poliana. Foi um prazer te receber aqui, né? Foi um papo muito produtivo. Ô, Jair, muito obrigada mesmo, de coração. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, muito nervosa, né, gente? Porque, né, a gente fica um pouquinho ansiosa, mas muito obrigada mesmo de coração por esse espaço aqui, você ter permitido de falar um pouco da minha experiência, da minha vida, tá bom? Muito obrigada. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilha aí o vídeo, deixa um like e se inscreva aqui no canal, porque toda semana a gente vai trazer aqui profissionais da saúde contando experiências que fazem a diferença. Esse é o Entre Pinças Podcast, profissionais da saúde, histórias que inspiram. E a gente se vê no próximo episódio.